nossas vidas. Vamos fazer uma oração? Bondoso Deus, muito obrigado pela doce oportunidade, como eu gosto sempre de pronunciar. É tão doce, Senhor, estar com o meio dos irmãos, é doce compartilhar a Tua palavra, é doce estudar a Bíblia, porque vem de Ti, Senhor. E quando Tu criaste os céus, a terra e o mar, Senhor, Teu projeto de criar o homem à Tua imagem e semelhança é um projeto maravilhoso. E quando, Senhor, por causa da Tua infinita misericórdia, Tu nos chamas à existência, tirando as escamas dos nossos olhos, para que possamos começar a entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, quem és Tu, Senhor, o Deus que és maravilhoso, como criaste todas as coisas em perfeição, e quando o pecado entra no mundo, destrói tudo isso, Senhor. E nós estamos aqui para aprender de Ti, para a reconstrução da imagem de Cristo em nossas vidas, para que possamos viver neste mundo tenebroso, da forma correta, da forma que glorifique a Deus, Senhor, que possamos ser sal e luz neste mundo tenebroso, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é abordar um tema, eu botei assim, a nossa ansiedade de cada dia. Vamos falar de ansiedade hoje, e é um tema que, vamos dizer assim, ele se instala no mundo moderno como um quadro doentio, né, que pode assolar a minha vida, a sua vida, a vida de uma família, né? E nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 13, vamos ler aí o texto da parábola do semeador, Mateus capítulo 13, do verso 1 ao verso 9, Então, Mateus, capítulo 13, do verso 1 ao verso 9, que diz assim, ó: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou toda a multidão que estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por meio de parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, e a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos ler o verso 18 e 23 do mesmo capítulo, que é a explicação da parábola. Vamos dar ênfase na semente que cai entre os espinhos, que diz assim: Atentai vós, verso 18, atentai vós para a palavra do semeador. Vamos logo direto aqui no verso 22, tá? A que foi semeada entre os espinhos é a que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeada em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100 e a 60 e a 30 por um. Então hoje, por que o tema ansiedade? Porque é um tema que também às vezes eu sou tentado, também a ansiedade me assola. E aqui o texto, como a gente vai dar ênfase na semente que caiu entre os espinhos, a palavra de Deus fala dos cuidados da terra e as fascinações da riqueza. E nós temos duas coisas, são os cuidados da terra e as fascinações da terra, né? Uma trata da ansiedade, que são os cuidados, e as fascinações são as ambições. Essas duas coisas militam contra a palavra de Deus e podem fazer com que ela se torne infrutífera, e aí acaba a gente pecando contra o Senhor Deus. E em outra oportunidade, a gente pode abordar sobre a ganância, e a gente pensa que nós, pessoas mais simples, não temos a tentação de ficarmos gananciosos, mas temos. Em outro momento vamos abordar isso, mas hoje a gente vai ficar em torno da nossa ansiedade, aquilo que nos atormenta. E a gente vai, de modo tentar ser bem didático, eu vou falar um contexto
do momento que estamos vivendo no mundo moderno, o que é a ansiedade, certo? Nós vamos falar da estratégia de Satanás para que sejamos pessoas infrutíferas, improdutivas no reino, ficamos acuados. E nós vamos também trabalhar a ideia da ansiedade tendo em vista os imprevistos, aquilo que a gente não consegue evitar, como uma morte pode acontecer na nossa vida, né? Mas também tem aquelas ansiedades que nós somos culpados, nós criamos um quadro de ansiedade na nossa vida que somos responsáveis pelo nosso próprio pecado. E aí vamos então abordar por último como a gente combate a ansiedade o dia a dia, porque estamos cercados de necessidades, é o nosso dia a dia. E aí, fazendo uma breve introdução, hoje a ansiedade ela se tornou uma epidemia mundial. Está em todas as culturas do mundo todo. A Bíblia sempre vai apontar que o problema da ansiedade tem a ver com a nossa incredulidade sobre a providência divina. É como eu digo, eu duvido que tu és capaz de suprir a minha necessidade. Meus irmãos, são no mundo todo, mais de 300 milhões de pessoas com transtorno mental. Segundo dados da OMS, 2022, algo recente. 1 a cada 4 brasileiros sofre de algum transtorno de ansiedade. Isso dá aí 25% aproximadamente, né? E também dados da Fiocruz aqui, brasileiros entre 18 a 24 anos de idade sofrem após a pandemia de algum tipo de ansiedade. E dados aqui do Brasil, o SUS gastou em 2022 aproximadamente 4 bilhões em licenças, em tratamento médico, isso concernente à ansiedade e depressão, isso que cerca as nossas vidas. Mas a gente vive numa sociedade acelerada, né? E vivemos na ansiedade. No Brasil, são aproximadamente 546 mil afastamentos em 2025 por questões de doença mental, ansiedade. A ansiedade em si foram 166 mil brasileiros e depressão 126 mil brasileiros. Isso tudo é o quadro que o homem vive, o homem moderno vive. No Japão é muito comum, certo? Uma vez um executivo falou para mim que você, do ambiente de trabalho, está todo mundo de terno e gravata. Quando chega em final de semana, ele vê os CEOs jogados, embriagados, porque eles precisavam extravasar toda a pressão que eles recebem no dia a dia do trabalho. Hoje, a tal da síndrome de burnout, né? Ela virou uma doença ocupacional, que é devido a uma exaustão física e mental no seu trabalho. Nós tivemos o caso de uma amiga nossa que há uns 7 anos eu me dei conta dessa síndrome, porque há 7 anos eu conheci uma pessoa que vivia assim. E a coisa começou com dores e tal nas costas, até que ela entrou num quadro depressivo. Então hoje a ansiedade é uma doença psicossomática. O que significa? Ela vai somatizando no teu corpo, até que você entra num quadro clínico depressivo e você pode embiocar e pode levar a quadros até de problemas cardíacos, né? A ansiedade se tornou crônica no mundo moderno. E por meio disso, também até no ministério pastoral nós conhecemos quadros de pessoas ansiosas. Eu mesmo conheci um pastor que faleceu em cima da mesa dele, porque trabalhava demais, trabalhava feito um louco pelo reino. Então é aquele ministério que diz assim: Deus precisa de mim, a obra precisa de mim e eu não posso parar. E aí ele veio a falecer e eu testemunhei isso desse senhor, né? Mas esse é o mundo que nos cerca. Romanos capítulo 1 fala, que a gente já conhece, o 22, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. E nós mesmos, os homens naturais, criamos nossos próprios bezerros de ouro, onde precisamos ter a certeza que temos nossos bezerros de ouro para garantir nossa segurança, nossa estabilidade. Mas Jesus
nos ensina na parábola do semeador sobre o coração do homem. E veja, isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor, que conhece o meu coração, conhece o teu, conhece a natureza humana, já havia dito isso. E Satanás se aproveita disso, dessa fragilidade do homem. Ele vai se aproveitar. Esse é um aspecto introdutório que a gente está fazendo aqui, né? Um aspecto introdutório. Satanás vai se aproveitar dessas fragilidades humanas para nos deixar acuados e improdutivos no reino de Deus. Não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo de fazer todas as coisas. E nisso de não ter tempo, acaba que a gente entra numa roda viva e perdemos de vista a fé que a gente tem que depositar em Cristo e olhamos para os ídolos que nós constituímos, que a sociedade constitui esses ídolos, e a gente se agarra nesses ídolos como se eles fossem a solução para nós. Os autores puritanos, reformados, como Richard Baxter, ele chama de medo pecaminoso. A ansiedade é um medo pecaminoso que eu coloco em dúvida a providência divina. R.C. Sproul fala que a ansiedade nasce pela falta de confiança na promessa de Deus, nas promessas de Deus. Então, com as minhas ações, eu posso estar declarando: eu não confio em Ti. Eu não confio em Ti. Hoje em dia, presta atenção, o que é no mundo da tecnologia. Eu estou estudando inteligência artificial, né? E fico estudando, porque eu tenho que me atualizar, porque o meu meio é assim. Hoje, não sei se vocês já ouviram falar, surgiu a Cloud Mythos. É uma hiper, super, suprema inteligência artificial. Essa inteligência artificial causou ansiedade e pânico no mundo da tecnologia. Por quê? Ela foi capaz de descriptografar, acho que esse é o termo, né? Sistemas cibernéticos de alta segurança que nenhum hacker no mundo todo conseguiu fazer isso. Ela em 2 dias conseguiu descobrir e vazar sistemas. Sabe o que eles fizeram? Reuniram todas as empresas e colocaram dentro de um cofre, diga assim, ela não pode sair daqui. Se isso aqui cai em mãos, meu Deus, é um caos tremendo. Tudo está digital, o dinheiro está digital, tudo é digital. Ela é capaz de criar uma confusão generalizada e nós, confiando em tudo, podemos entrar nessa roda viva e sermos pegos de surpresa no mundo louco e decaído. Então, e aí eu entrei na cloud e perguntei: é verdade, isso aqui entra, né? Exatamente, está protegida, blindada. Meu Deus, olha só, já fiquei preocupado. Mas é verdade. Então, quem é do mundo da tecnologia já começa a ficar preocupado. A gente lembra, preocupação é pecado. E vamos lutar sempre, toda a nossa vida, contra a ansiedade. Quando é que ela vai acabar? Quando a gente for para o cemitério, porque não tem conta mais para pagar, não tem preocupação mais nada. Então morreu, então acabou a ansiedade. Mas enquanto a gente estiver em vida, nós somos chamados a ser sal e luz nessa terra e a viver, como a gente já viu aqui na Escola Bíblica, uma contracultura. Nós temos que lutar contra o mundo. Se o mundo está indo por um caminho de muita ansiedade, nós temos que caminhar pelo caminho da tranquilidade ali, tranquilo, tá? Então a gente tem que lembrar da parábola, isso ainda é a introdução, a parábola dos talentos. Por que que na parábola do talento, aquele que enterrou o seu talento, ele diz assim para o Senhor que veio: eu sei que tu és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e receoso, esconde na terra. Toma o que é teu, pega o teu talento de volta. É assim que ele faz, não tem nada a ver com isso. Então, de alguma forma, nós podemos estar enterrando nossos talentos, porque se estamos envolvidos nessa roda viva de correria para um lado e para o outro, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de fazer nada, eu não tenho tempo para os irmãos, não tenho tempo para nada, eu estou enterrando o meu talento e eu posso ouvir a mensagem que diz: servo mau e infiel. Então, isso tudo é o combate diário que o cristão, o crente, sofre diariamente nessa vida, nesse mundo sem Deus. Então, o que é a ansiedade? Que eu já fiz dentro do preâmbulo, né? Os psiquiatras
classifico como uma patologia. Claro que depende do grau, e a gente vai ver que tem as coisas que são naturais na vida do homem, como uma conta para pagar. Alguém tem alguma conta para pagar amanhã, segunda-feira, e não tem o dinheiro, por exemplo, já fica aqui no culto, está dizendo assim: Senhor, tem misericórdia, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de amanhã. Então você já está ansioso. Mas é uma ansiedade, vamos dizer, normal, porque você vai ter que arranjar uma solução, pedir emprestado de alguém, fazer alguma coisa para poder pagar. Isso é normal do dia a dia, porque vivemos aqui nessa terra e temos conta para pagar, certo? Mas existem as ansiedades patológicas. Mas na teologia, certo? A gente vai ver depois que se você tem conta para pagar e não tem dinheiro, a gente vai descobrir aqui no estudo que tem ansiedades que eu criei. Eu criei aquela ansiedade, né? A gente vai ver adiante. Mas na teologia nós aprendemos que essa ansiedade é uma desconfiança para com Deus. Porque se ela me tira do centro da vontade de Deus e ela me empurra para lugares onde eu não devo estar e deveria estar no centro da vontade de Deus, ela é pecaminosa. Então eu preciso ter o controle da minha vida, eu preciso controlar tudo, eu tenho que estar preocupado com tudo. Controladores excessivos normalmente são pessoas ansiosas, que desconfiam da graça de Deus, sempre tem que estar no controle de todas as coisas, e sem dúvida é uma doença urbana, a ansiedade, é uma doença urbana. A gente já teve contato assim, pega dois moradores, um mora na capital, eu já tive essa experiência de ir para cursos fora de Manaus, aí cheguei lá em São Paulo e peguei um morador da capital e um morador no interior, a gente percebe a diferença de comportamento. O da capital é aquele cara doido e tal, né? E do interior é aquele cara tranquilão e tal, não sei o que, está de boa, né? Então a gente percebe que a ansiedade, ela é uma doença urbana, onde você está na correria. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir na Avenida Paulista, em pleno dia de trabalho, né? É um entra e sai, um corre para lá e tal. E eu assim, meu Deus, se eu morasse aqui ia ficar doido, né? Mas é assim. Mas a Bíblia nos adverte o quê? Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Mateus 6:21. É a palavra de Jesus para mim e para você nessa noite. Onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Então, se o meu tesouro, se aquilo que eu penso mais, eu fico naquela ansiedade, tarará, cuidado que você pode estar elegendo seu bezerro de ouro, certo? Então, nós temos que ter cuidado. Agora mesmo vai começar a paixão nacional. Qual é a paixão nacional? Copa do Mundo. Então vai ter gente aí ansiosa, roendo as unhas, né? O Brasil roendo as unhas, o Brasil está lá, está torcendo e tal. Vai ter um treco no coração e morrer por causa de um time que não vai ganhar a Copa. Ainda tem mais essa, porque eu estou orando para perder mesmo. Senhor, humilhe essa nação para que ela se volte para o Deus vivo, esse Deus que me conforta, consola, me alegra o coração, me cura a alma. O Brasil vai lá curar a minha alma, entendeu? Então, é a tentação que a gente vive diariamente com um estilo de vida. Eu posso sofrer de tentação, mas não cair nisso, ou eu posso simplesmente ceder à tentação e ter um estilo de vida muito ansioso, né? Então, eu tinha um antigo terreno, então essa é a tipo de ansiedade que eu criei. Ele tinha um terreno, queria ser produtor rural, e às vezes eu só ia no final, um dia na semana, 1 ou 2 dias. E quando eu saía de lá, ficava preocupado pensando no terreno, porque o cara ia me roubar e não sei o que, aquela coisa. Eu disse, cara, isso está me derrubando a paz. Aí foi quando eu, vende essa porcaria. Vendi o terreno, aí a paz voltou. Sabe? Porque cria ansiedade. Eu uma vez conversando com um certo empresário, uma pessoa de muitas posses, ele falou assim, Fernando, tu olha para mim assim, pensa que eu tenho muito dinheiro, e às vezes eu estou no meu iate. Ele falou bem assim, e estou mesmo. Mas tu sabia que na segunda-feira eu tenho que pagar 1 milhão e eu não tenho esse dinheiro? E o meu final de semana está estragado, mas eu estou lá no iate, mas está estragado o meu final de semana, porque na segunda eu tenho que pagar 1 milhão e eu não tenho dinheiro, papai. Aí eu disse, então fica com o teu problema, que eu quero só o meu que custa 100 reais, entendeu? Então a minha ansiedade... Então, mas é assim, eu quando, vamos dizer assim, existe a pressão do trabalho, né?
Então eu mesmo experimentei nos últimos 5 anos, assumi a posição de direção numa instituição e que estava um tumulto geral, né? E aquilo me causava muita ansiedade e eu tinha que orar diariamente. Então, o segundo ponto é: qual é a estratégia de Satanás? Que Satanás vai se aproveitar dessa fragilidade que nós temos, que todos nós temos, que lutamos contra ela. Qual é a estratégia dele? Justamente é nos tornar infrutíferos, né? Então, a ideia de cuidados desse mundo são as nossas preocupações, são os nossos ídolos, são aquilo que a gente dá valor, que a gente fica pensando toda hora e pensando. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu alguma vez eu vim para cá para a igreja e ficar pensando nos problemas do trabalho. Não sei se já aconteceu isso com vocês aqui. Está na hora do culto, está pensando no problema do trabalho. Senhor, tem misericórdia, me livra disso, eu tenho que estar agora nesse horário. É te cultuando, não ficar pensando nos problemas do trabalho. Essas são as lutas que a gente vive, certo? Ele tenta nos tornar infrutíferos. Eu deveria vir para cá para o culto e pensar só no Senhor Deus, e trabalho eu esqueço. Mas como fica ali aquelas tentações, os pensamentos roubam até a minha atenção para o culto. Então, a palavra, ela fica infrutífera, ela impede que eu me santifique. Eu me torno egoísta com as minhas preocupações, porque eu fico focando nos meus interesses pessoais. Ofusca os assuntos do reino de Deus, né? Existe um trabalho que precisa ser feito, existem preocupações, isso pode me levar ao comodismo, à preguiça, à falta de tempo. Ele nem precisa destruir tua família, ele só precisa deixar você infrutífero, lerdo, apático, parado, que já está agindo assim. Então, ele precisa destruir para que nós nos tornemos improdutivos. E aí eu queria lembrar aqui uma boa analogia de Hermann Bavinck, que ele chama de inclinação centrífuga. Eu gostei desse termo que ele usa. E quem conhece aqui laboratório, a centrífuga é um aparelho que você usa para fazer análise química, análise de modo geral de substâncias, que você bota assim um tubete, e aí ele roda em alta rotação, e aquilo que fica nas extremidades, ele vai separando os líquidos por densidade. Mas a ideia da tentação, da inclinação centrífuga, o que é? É que Satanás vai querer te tirar do centro, essa é a ideia, tirar do centro. Então, quando você está no meio dessa centrífuga, é como se ele te empurrasse para a parede, tu fica acuado e tu nunca consegue chegar no centro da vontade de Deus. Essa é a ideia que Satanás usa. E aí, por exemplo, porque tive fome e não me deste de comer, porque tive nu e não me vestiste, estive enfermo e você não teve tempo de me visitar, porque eu tive sede e você não teve tempo de me dar de beber. A gente não tem tempo. E por quê? Estamos envolvidos na correria dos nossos afazeres e nos tornamos improdutivos. E por essa razão, Satanás lança a mão dessas nossas fragilidades como seres humanos. E aí, então, eu queria compartilhar com vocês que existem situações de ansiedade que, por exemplo, não são ações diabólicas. E essa nós vamos tratar agora, que é a ansiedade causada por circunstâncias que não temos nenhum controle. Então, que ansiedades são essas? Que cuidados são esses que podem aparecer na nossa vida, onde não temos nenhum controle e é uma dor real mesmo? Então a gente já sabe, às vezes é a morte de uma pessoa inesperada da sua família, que aquilo vai causar grandes turbulências. Então eu lembro no período do falecimento do meu pai, que eu, olhando assim ao redor, só era crise. Nós estávamos no meio de uma crise espiritual, nós estávamos no meio de uma crise familiar, nós estávamos no meio de uma crise financeira, era crise entre as famílias, que meu pai depois descobriu que tinha outra família, tivemos que juntar as famílias. Foi um período muito difícil na minha vida, muito difícil mesmo. E eu orava para que Deus me desse paz no meio de tanta confusão que a gente estava vivendo. E aí a gente lembra de Isaías 43, né?
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, tu não te queimarás, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei, dei homens por ti e povos pela tua vida. Mas ele fala, quando você passar por isso. Então, existem ansiedades que podem acontecer na nossa vida por circunstâncias que a gente não tem como prever. Eu vindo com a minha esposa há uns anos, aqui e aí de repente sai um motoqueiro doido e atravessa a rua e dá-lhe na minha porta com tudo assim, quebra a vida, aquela confusão, um acidente que a gente não espera que aconteça. Outro dia que a gente acaba o culto, a minha esposa foi fazer aqueles bolinhos, ela explode, ela se queima e de repente muda tudo, vai para pronto-socorro, aquela confusão toda. Tudo isso são coisas que podem acontecer com a gente e que a gente não tem como controlar. Lamentações, capítulo 3, verso 25, 26, diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E nessas horas não existe momento mais oportuno da gente aquietar a alma e dizer: Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. Eu não entendo porque isso aconteceu, mas eu não tenho por que falar nada, é só ficar em silêncio e aguardar a salvação que vem do Senhor. Então assim, nossa família aqui da minha esposa já passa um momento difícil, o falecimento do pai, e 2 anos depois a irmã morre afogada num retiro. Tudo são circunstâncias que a gente é surpreendido e que nós temos que estar preparados como servos de Deus em depositar no Senhor toda e inteira confiança nele. É o Senhor quem controla todas as coisas. Então, quando a palavra diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro fez o Senhor, que fez os céus e a terra. Então existem dias difíceis, vão aparecer dias difíceis, mas nesses dias difíceis você tem que dizer: Senhor, eu fiz tudo o que foi possível, agora é aquietar a alma. De que jeito? É exercício. Eu vou continuar crendo que foi o Senhor que fez todas essas coisas e Ele permitiu que isso acontecesse. E esse não é o momento para perguntar: por que, Senhor? Como a gente aprende. Mas, Senhor, para que eu estou passando por isso? É para trabalhar no meu coração. E eu aceito isso vindo de Ti. E aí é assim, o Senhor está no controle. E às vezes, quando nós passamos dias difíceis na nossa casa, eu sempre dizia assim: estala o dedo para ver se muda a situação, como um passe de mágica. Passou? Não, então espera. Agora é esperar. Porque se eu tivesse forças para mudar essa circunstância, eu faria, mas eu não tenho forças para isso. Eu só posso aquietar o coração e esperar no Senhor esse livramento. E é tão bom, meus irmãos, quando a gente está assim, porque a gente consegue passar de modo sereno. Eu me lembro que nessa época as pessoas chegavam para mim e diziam: como é que tu consegues, no meio de tanta confusão, tu está assim tranquilo? Rapaz, é a graça de Deus. Só tem essa explicação, é a graça de Deus que me mantém sereno. Mas, irmãos, existe uma ansiedade que é criada no mundo moderno por causa dos nossos próprios pecados. Eu acho que a gente tem que dar ênfase nisso também. Os nossos próprios erros, aquilo que nos podem levar a ter estados de ansiedade, desnecessários muitas das vezes. Então, Provérbios capítulo 19, 20, um texto que eu sempre lembro: não é bom proceder sem antes refletir, peca quem é precipitado. Logo, a maior parte das nossas precipitações são pecaminosas, principalmente quando envolvem altos riscos que podem impactar na nossa família, que podem impactar na nossa vida financeira. Nós temos que ter muito cuidado. Hoje de manhã nós falamos assim: olha, decisões financeiras erradas no casamento podem destruir um casamento, podem prejudicar o casamento, podem levar o casamento a estar em crise. E claro que se você é uma pessoa que gasta mais do que pode, não adianta, na segunda-feira tem boleto para pagar e não tem dinheiro para pagar. Ou você fez uma conta
que você não deveria ter feito, isso vai te causar ansiedade. Existem ansiedades provocadas pelo nosso próprio pecado. É natural que se eu pequei contra a minha família, contra a minha esposa, seja lá o que for, aquilo vai me causar um turbilhão. É no Salmo 32, que expressa muito bem esse estado doentio. Enquanto eu calei, enquanto eu escondi o meu pecado, né, os meus ossos envelheceram. Mas também o texto diz que quando eu confessei o pecado, então eu confesso o pecado, e aquilo então me alivia o coração. A maior parte, meus irmãos, de muitos dos nossos erros, e que envolve pecado não confessado, certo? Vai fazer a mesma coisa. Tu pensa, o primeiro estado de ansiedade foi quando Deus chamou Adão. Adão, onde está? O primeiro quadro de ansiedade. Primeiro se escondeu, ficou com medo, não sei o que, tá aflito. Primeiro quadro, porque Adão teve medo, Adão teve tristeza, Adão teve culpa, e talvez até Adão teve depressão, e ainda virou acusador, a mulher que tu me deste. Entendeu? Já criou caos ali por causa do pecado. O pecado, sim, é capaz de nos causar grandes aflições, grandes ansiedades. E sabe quem vai estar do seu lado ali para lhe consolar? O diabo. Se você não confessar, o diabo que vai estar do seu lado para dizer assim, realmente tu não presta mesmo, vai lá e pula da ponte, não sei o que, vai lá e tal, tu não presta mesmo e tal. O diabo vai te levar a um estado de depressão muito louco. Então, é o que a gente chama de a espiral da culpa. Você entra numa roda viva ali, como você não confessa seu pecado, aquilo fica dentro de ti retido e a tendência é piorar cada vez mais. Por exemplo, falta de perdão pode levar a estado depressivo? Claro! A falta de perdão, como alguém já disse, eu dou veneno para o meu ofensor e fico do lado dele na gaiola para ele não sair. Então eu como o veneno junto com ele e aquilo certamente vai me causar estados depressivos. O certo é confessar o pecado. O certo é buscar corrigir. O certo é aceitar as consequências do pecado, porque vêm as consequências do pecado. Mas olha, a coisa mais bonita que a gente aprende ao longo da vida, e ela vem com um aprendizado, é que Deus é tão maravilhoso e é tão gracioso que eu já vi inúmeras experiências de que quando a gente se quebranta, confessa o pecado, é como se as consequências que viriam de modo muito forte na tua vida, por causa dessa graça bendita, ele meio que apara aquilo ali, parece que vem assim de modo mais suave, não chega a ser tão forte, porque foi a graça de Deus na tua vida. Então isso tem muitos exemplos na nossa vida. E aí, como é que a gente vive essa ansiedade no dia a dia, para que a gente consiga passar por esse estado, certo? Sem sucumbir, sem se tornar improdutivo, sem que Deus diga para nós, olha, servo mau e infiel, porque tu está enterrando teus talentos, sem se tornar uma pessoa insegura até da salvação, porque você às vezes, por causa do seu testemunho, será que eu sou salvo porque a minha vida está tão assim, descomprometida, cheia de ansiedade? Mas como que a gente combate isso? E sem ser repetitivo, mas essa não tem outro jeito. Quando eu disse assim, nossa ansiedade de cada dia, porque nós vamos viver com ela o resto da vida. O resto da vida viveremos com ela. E vocês acham assim, a gente vai envelhecendo, se você é uma pessoa que envelhece, mas continua sendo produtiva e está correndo atrás, você sempre vai ter lutas diárias. É claro que uma pessoa idosa que já não produz mais, ela está ali aposentada, não tem muito que se preocupar. Mas nós aqui que ainda somos jovens, estamos na vida diária, e não é pecado você construir sua vida, nada disso. Nós não estamos falando aqui para abdicar de nenhum direito de crescimento profissional, mas não faça do crescimento profissional o seu ídolo, a ponto de que isso venha tornar você improdutivo no reino de Deus. Então,
como é que a gente vive essa vida moderna, cheia de loucuras, com a inteligência artificial que está nos cercando? Só para vocês terem uma ideia, o que foi no quadro da Guerra Fria, quem conhece um pouco da história sabe que a Guerra Fria era uma guerra entre países, entre potências comunistas e capitalistas, em que o que estabilizava o mundo, sabe o que era? Era quem tem as ogivas nucleares, era isso que estabilizava o mundo, era que dava o poder de dissuasão de um país para o outro. Então, tu fica com a tua, eu fico com a minha, ninguém ataca o outro, porque se tu atacar, eu te ataco. Hoje não é mais isso. Hoje é quem vai ter a maior inteligência artificial. Então há uma correria ansiosa pelas terras raras, para a produção de chip, para a fabricação de equipamentos mais modernos e também para novos parques de equipamentos muito grandes para processamento de dados, e também exige energia com tudo isso. Então, qual vai ser a moeda de dissuasão no mundo moderno? Quem tiver a melhor e mais poderosa inteligência artificial. Ela é capaz de entrar em sistemas e neutralizar toda a tua ogiva. Não dispara nem um foguete, por exemplo. Então esse vai ser o quadro caótico do mundo que nos cerca. Mas no mundo que nos cerca, que nós devemos fazer como crentes? Então, todos nós sabemos, se você não tem vida de oração, e se eu não tenho vida de oração, como é que eu posso vencer todas essas tentações? Como é que eu posso enfrentar esse mundo que é caos, é o caos total, sem ter vida de oração, sem ter presença de Deus na minha vida? Então, outra coisa muito importante, lá a gente lembra de Josué 1:8, aquele conselho que o Senhor é dado a Josué para meditar nas Escrituras, para colocá-la em prática na vida dela. E eu queria lembrar a vocês a meditação com o estado de quietude. Muitas das vezes a gente não tem isso, não é exercício nosso. Você lê e às vezes você sai na correria. E como é que a gente enfrenta esse mundo sem nos aquietarmos? É necessário. Outra coisa muito importante que ajuda a vencer muitas vezes os quadros doentios de ansiedade é a vida comunitária. Diz o texto, Provérbios 18:1, o solitário busca os seus próprios interesses e com isso ele se levanta contra a própria sabedoria. Viver a vida comunitária de igreja, onde compartilhamos nossas necessidades, onde ajudamos uns aos outros, é sim, sem dúvida, uma cura para as nossas ansiedades, onde nós vamos conhecer a necessidade do irmão. E às vezes a gente está achando que a gente está com um problema tão grande, quando vai ver o irmão está com um problema maior que eu. E quantas já tivemos a experiência de a gente vai visitar uma pessoa que está passando por grande necessidade, tu chega lá, pensa que tu vai consolar, tu sai consolado porque vê uma pessoa de oração. Quantas vezes nós tivemos esse tipo de experiência? E tu chega lá, eu fui dar uma palavra de consolo, acabei saindo consolado, vi que lá tinha uma pessoa de oração, que no meio da turbulência da vida dela, no meio da luta dela, certo? Ela estava confortada, ela estava consolada, porque havia a vida de oração. E uma coisa muito importante, que envolve também a nossa correria do dia a dia, é o dia do Senhor, é o descanso. Quando o Senhor Deus cria a terra, no final de cada dia, ele diz, e viu Deus que isso era bom. Quem declara isso é o Criador. Ele vai lá, estabelece o dia do descanso e diz assim, e viu o Senhor que aquilo era bom, o dia do descanso. E às vezes a gente está no corre-corre e não para descansar, né? Estamos envoltos nas nossas correrias. E isso tudo vai fazer com que a gente acabe caindo em tentação, certo? E vivendo um quadro cheio de ansiedade. Mas nós vivemos num mundo cheio de ansiedade, como a gente falou. João capítulo 6, verso 33, o Senhor nos ensina, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Então eu preciso ter a presença de Deus na minha vida, para que eu, na presença de Deus na minha vida, eu sinta paz no meu coração. E tendo paz, eu vou buscar o centro da sua vontade. A parábola, ela termina apontando para o solo fértil.
certo? Aquela semente que é depositada ali e realmente produz frutos de arrependimento. A ansiedade vai sempre, como eu disse, fazer parte do nosso viver, até o dia que a gente morre. A questão é como nós lidamos com ela para que a gente não caia em tentação. Por exemplo, o Senhor Jesus no Getsêmani estava ali sobre grande luta, sobre grande ansiedade, certo? Mas ele estava ali aos pés do Senhor Jesus, aos pés de Deus, e orando para que Deus desse a ele força e a paz. Mas ele estava no meio de grande aflição, grande luta espiritual, mas ele deu exemplo para nós de como fazer. Então, é fato que nesse aprendizado e como devemos viver nesse mundo decaído, nós temos algumas lições aqui que a gente pode colocar para os irmãos como forma assim de fechamento dessa reflexão. Então, por exemplo, nosso exercício diário, número 1, vai ser transferir diariamente o peso e o fardo ao altar do Senhor Deus, né? Diz aquele hino muito antigo, acho que está no nosso hinário: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Ele diz: Senhor, entrega. Então esse é um exercício diário. Senhor, o que está me afligindo? Então toma, Senhor. E muito cuidado aqui também, que eu lembrei de alguns conselhos. Evitar a oração ansiosa. Eu lembro que eu lendo um livro, você sabia que pode ter uma oração ansiosa, que é aquela que tu vive pedindo ao Senhor, aquela mesma coisa, vive pedindo, Senhor, vive pedindo, e aí tu acaba entrando no fluxo de pedir só aquilo, só aquilo. E muitas vezes a nossa oração ansiosa, porque a gente só está pedindo coisa para a gente, está esquecendo de orar pelo irmão, esquecendo de interceder, e é só aquela nossa oração pedindo aquilo. Cuidado com isso, porque esse tipo de oração vai te colocar também num funil, né? E você vai se enfiar no buraco. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, conhecido nosso, porque ele tem cuidado de vós. João, já citei: no mundo passais por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu tenho que transformar cada ansiedade num exercício diário de descansar no Senhor Deus. Todo dia tem que estar lá, lutando contra ela, para que eu não fique na periferia da centrífuga, mas que eu comece a me aproximar do centro da vontade de Deus e ficar ali. É interessante que, se a gente for ver do ponto de vista físico, né, se eu estiver na periferia, eu vou sentir total a força centrífuga, eu vou ficar numa parede assim, não consigo sair. Quando eu fico no centro da centrífuga, no centro da vontade de Deus, a força é anulada, porque eu estou bem no centro da vontade de Deus. Essa força é anulada. Se eu começo a me distanciar do centro, eu começo a sentir que ela está me puxando para a beira, e se ela puxa de vez, eu colo na parede e não saio mais. Quem conhece esse aparelho sabe disso. Você vai para o centro, as forças se anulam, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Então, não fique refletindo no assunto, entregue ao Senhor e ponto final. Está lá, está entregue, Senhor, nas tuas mãos. Nós temos às vezes muitos projetos, muitos sonhos na nossa vida. Eu sonho um dia sair de Manaus, né? Mas isso envolve tantas decisões financeiras que eu não posso ficar toda hora: Senhor, de vez em quando, Senhor, se for da tua vontade, coloco nas tuas mãos. Tenho o desejo de morar num lugar chamado Paulinha, certo? Mas aí a gente coloca isso nas mãos de Deus e descansa. Eu não sei a vontade de Deus para a minha vida, né? Outra coisa muito importante no combate diário à nossa ansiedade, principalmente nós, irmãos mais maduros na fé, certo? O autor lembrou aqui, ele botou um tópico dizendo assim: memorial de fidelidade. O que é isso? É nós lembrarmos do que Deus já fez na nossa vida no passado, os livramentos que Ele já fez. E aí eu gosto sempre de dizer assim: já passei por isso, eu já tive experiência de livramento sobre isso, Deus já me consolou desse tipo de situação, Deus já curou a minha vida desse tipo. Então
essa experiência que Deus permite nós passarmos por tribulação, inclusive o Salmo 77 trata sobre isso, né? Lembrar dos testemunhos do Senhor. Qual é a ideia de lembrar do testemunho do Senhor? É saber que Deus foi fiel ali e vai continuar sendo fiel. O momento é difícil, mas é passageiro. Deus vai dar cura, Deus vai dar solução para aquilo, eu não sei, mas lembrar dos... Olha, eu também já vi isso. Não sei se aqui alguém tem hábito de, quando está meditando, está escrevendo coisas, né? Escrevendo coisas, escreve, memória, tá lá. Eu já tenho uma pilha de cadernos antigos, quando eu vou olhar assim, poxa, quantas tribulações já passei e quanto Deus já livrou a minha vida. E vai continuar livrando. Então, nós precisamos levar até a vida mais idosa esse testemunho da fidelidade do nosso Deus. Para quando um jovem chegar com você aflito, dizer, o Senhor vai dar livramento. Deus é fiel. Também, estamos aqui na fase de conclusão, classifique a ansiedade. Existem ansiedades doentias, coisas que você não pode controlar. Eu dei um exemplo assim, eu queria tanto viajar, mudar, mas eu não tenho controle para isso. Tem tantas variáveis, então descansa no Senhor. Tem coisas que a gente não pode mudar. Mas, quando eu disse classifique a ansiedade, tem coisas que você errou, aquilo te causou um dano, te causou aflição, por uma decisão mal tomada, financeira, alguma coisa que você fez, um pecado não confessado. Classifique isso e tire lições aprendidas, porque os nossos erros também servem para nós de aprendizado, porque eu aprendi como não se deve fazer, agora eu vou fazer da maneira correta. E eu diria aqui também, o penúltimo conselho, né? Pare e descanse. Tem um texto aqui, que eu até esqueci de anotar aqui, aquele texto que Jesus fala aos discípulos, vinde descansar um pouco à parte, porque havia muita, né, estavam agitados, esqueci aqui, eu não anotei. Mas a ideia de parar e descansar é que muitas das vezes nós podemos estar numa roda viva tão grande, tão agitado, e isso a gente rouba a nossa paz, nos causa estresse, e o cansaço físico nos leva ao esgotamento mental, e vai levar mesmo o cansaço físico. Então é preciso que você aquiete, é muito importante a gente tirar momentos de quietude, certo? Para que isso também seja um momento de tratamento da nossa vida. E por fim, para terminar, eu diria para todos nós, para mim principalmente, né, nós devemos nos exercitar na piedade. Uma das formas que Deus nos chama, certo? Para combater a ansiedade, é olhar o problema do meu irmão, o problema do próximo. Porque normalmente a ansiedade, o que é? Eu estou com o meu problema é mais importante do que eu ajudar aquela pessoa. Então eu vou focar no meu problema, certo? É o meu ídolo, o meu bezerro de ouro. E aquilo fica em torno, e eu fico ansioso. Mas a ideia de exercitar a piedade é justamente o quê? O que o Senhor Jesus fala lá no texto de Mateus 6, só para lembrar os irmãos. Quando ele fala lá, não acumular tesouro na terra, onde a traça corrói, aquela coisa de você ter muita coisa, ter muita preocupação, certo? Então, tem uma pegada aí de simplificar a vida, que aparece algumas pessoas orientando, o tal do minimalismo, lembrei agora. Então, quanto mais você ser simples, você fica menos apegado às coisas. E aí esse desapego é bom porque você fica despreocupado. Foi o exemplo que eu dei lá do terreno, né? Eu não tenho mais terreno, então não tem mais preocupação. Mas a ideia de acumular tesouro na terra, aí aqui só fazendo uma observação, não significa que você tem que ser negligente com a sua vida pessoal, sua vida profissional, você economizar, se preparar para ver, não é isso. A ideia é ficar colocando o coração nessas coisas, ficar preocupado com essas coisas, né? Também, isso leva o homem a descobrir qual o Senhor que ele está servindo. Mesmo texto, Mateus 6,24. Então, Mateus 6,24 fala assim, que nós devemos, se eu amo um, eu esqueço do outro. Se eu me dedico a um, vou negligenciar o outro. Não podeis servir a Deus é riqueza. Então eu tenho que escolher que Deus eu estou servindo, certo? E aí ele conclui dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas serão acrescentadas. E aí quando a gente fala assim,
todas essas coisas vão serão acrescentadas, não é o que tu quer, é o que Deus quer para ti. E muitas vezes a gente está pensando, pedindo errado, como o Tiago fala, e não é o que eu quero, é o que Deus quer providenciar para mim na vida aqui. Então, tudo que nós falamos aqui não é para nós negligenciarmos os cuidados que devemos ter com a nossa casa, com a nossa família, que a gente tem que ter esses cuidados, mas é não colocar isso num centro de atenção que me faça desviar das obrigações que eu tenho no meu ministério, e isso vem causar o quê? Eu não ser uma pessoa frutífera no reino. É isso que Satanás faz, nos causando ansiedade doentia. Por isso, a gente conclui dizendo assim, meus irmãos, a ansiedade é uma luta que nós vamos viver até o fim da vida, nós já falamos isso. A ansiedade é uma luta que nós vamos viver até o fim da vida. Porém, não há desculpa para nós vivermos essa vida tão ansiosos, ao ponto de não olharmos para o Senhor para que Ele seja o nosso Deus, o nosso objeto de amor, de estudo, de atenção. Então, você percebe se a pessoa ela está ali focada no problema dela, no anseio dela, ela ofusca a palavra de Deus e ela nem se interessa pelas Escrituras. Estamos na correria do dia a dia, né? Lemos pouco a Bíblia, oramos pouco, porque não tem tempo. Tudo isso vai fazer com que você fique lá à margem, distante de Deus, na centrífuga, preso numa parede, aquilo, o diabo se aproveitando de você, e você está enterrando o seu talento, e você poderá ouvir, servo mau e infiel. E você poderá ouvir, porque eu tive fome e não me deste de comer, porque eu tive sede, não me deste de beber, apartai-vos de mim. Você pode ouvir isso. Então, por isso é que nós temos que combater a ansiedade e nos livrar dela e viver esse mundo confiando no Senhor Deus. Amém? Amém, então, vamos orar.